Olá pessoal, vamos começar a gravar uma formulação de uma dieta para cão, para a gente entender como é que funciona o processo em relação à formulação para esses animais. A primeira coisa, na verdade, é básica para todos. Eu preciso, aqui a gente está dentro do Super Crack, eu preciso ter uma base de matriz nutricional muito bem feita. Então aqui eu tenho todos os ingredientes que eu trabalho normalmente, são bastante ingredientes. E o que a gente precisa ter? A gente precisa ter a matriz nutricional, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui na colher de arroz, eu tenho que ter os dados dela atualizado, tanto de preço, vamos até aqui, ó, atualizado o preço, e aqui na composição do seu alimento. Eu preciso ter todos esses dados aqui atualizados, de acordo com o fornecedor que eu vou estar trabalhando. Então, numa fábrica de ração, a gente tem 2, 3, 4, 5 fornecedores, às vezes, de matéria-prima, e a gente não trabalha com dados médios. Eu trabalho com dados de fornecedor. Então, eu tenho que colocar na minha matriz do meu programa o fornecedor, e sempre que for trocar o fornecedor e o controle de qualidade liberar o lote, avisar para a nutrição, e a nutrição refaz a fórmula em função da mudança do lote da matéria-prima e do fornecedor. Ou até sendo o mesmo fornecedor, pela simples mudança de lote, a gente tem que pegar a análise bromatológica atualizada e tá adicionando. Isso tem que ser feito em toda a matéria-prima, macro, proteico, concentrado proteico e concentrado energético. E concentrado proteico mais importante ainda nessa questão, porque nós trabalhamos com farinhas de origem animal e essas farinhas têm uma variação muito grande. Então a gente tem que fazer análise de todo lote. Todo lote que chega na fábrica de ração ele é analisado. Muitas fábricas têm o NIRS, que a análise sai imediata, mas aquelas que não têm fazem análise bromatológica padrão, e a fórmula só é realizada após o resultado da análise e colocar aqui na matriz nutricional do programa de formulação. Então, muito importante atualizar a sua matriz nutricional. Se isso aqui não tiver desatualizado, você não vai ter uma fórmula adequada. O preço, normalmente a equipe de compras passa, o departamento de compras passa para a nutrição. Tem fábrica que faz atualização de preço semanal, tem fábrica que faz mensal, mas cada fábrica tem um padrão, e aí você vai receber o preço e aí vai avaliar se está valendo a pena, se não está valendo a pena comprar mais essa matéria-prima, e aí a gente vai passando para compras e aí vai ajustando o estoque. Bom, outra coisa que a gente vai ter que ter são os nutrientes. Então, normalmente o programa ele traz já um certo número de nutrientes, mas a gente trabalha com os nutrientes diferenciados em PET, então eu vou precisar adicionar eles aqui para estar formulando. E aí é só adicionar, incluir um nutriente novo, e ele vai estar sendo adicionado aqui na sua matriz. E a exigência nutricional. A exigência nutricional, aqui o programa normalmente ele traz já umas exigências, mas eu não trabalho com nenhuma exigência que já vem em programa. Eu crio as minhas próprias exigências. Aqui eu criei uma para a gente formular, uma exigência para cão adulto econômica. Então é só a gente lançar aqui quais nutrientes que nós vamos estar utilizando para formular. Então proteína, extratetéreo, fibra, a gente não formula com umidade, a gente formula na matéria seca, matéria mineral, cálcio, amido. Amido a gente tem que adicionar em toda a fórmula PET extrusada, porque eu preciso saber quanto que está saindo de amido nessa formulação, porque o mínimo que a extrusora aceita de rações até premium seria 30% de amido, e uma ração super premium que não tem um desafio muito grande é uns 25% de amido. Então, se eu tiver se tiver menos que 25% de amido, ela não extrusa, não adianta. Então, aí eu coloquei aqui os ingredientes que eu quero que apareça na fórmula. Vamos botar aqui triptofano também, metionina, mastina total. Vamos colocar os microminerais, cobalto, cobre, manganês, selênio, zinco, ferro, ácido fólico, as principais vitaminas do complexo B, que não estavam marcadas. Vamos ver se alguma coisa mais ficou para trás, eu acho que não.
Então aqui é a exigência nutricional. Então aqui está sendo formulada com uma exigência mínima de 18% de proteína. Estratetério não tem, né, essa exigência de estratetério. A exigência vai ser de ácidos graxos essenciais. Mas normalmente uma ração econômica a gente formula com 5% de estratetério. Fibra bruta é 5,5%. Vamos até aumentar, que essa fibra bruta aqui ela é alta, né? Mas para produto econômico está até baixa. O valor aqui de cálcio, fósforo, amido mínimo para extrusão. Veja que a gente não está trabalhando com 4.000 quilocalorias, que é a recomendação da AFCO e da FIDIAF. Nós estamos trabalhando com 3.500. É um valor mais baixo, porque é uma ração econômica. Vamos colocar aqui o valor. Normalmente, para ração econômica, a gente não coloca valor de aminoácido, não. Mas vamos colocar aqui a exigência de aminoácido mínima. Metionina mais cistina. Vamos colocar um valor. Vamos deixar em branco, na verdade, que eu quero mostrar uma coisa para vocês que vai acontecer. Não pode ficar assim em branco, assim, vamos colocar 0. O triptofano, vamos colocar o triptofano, porque senão não vai dar lá as mudanças. Ok. As vitaminas vão ser atendidas através do premix. Aqui a gente vai selecionar os ingredientes que eu quero. Cada programa trabalha de uma forma, mas assim, é sempre a mesma coisa. Nutrientes, exigências. Ok. Premix, aqui é onde que vai estar as vitaminas e os minerais que eu estava procurando. Ok, então os ingredientes estão ok. Então, para essa ração aqui, mais ou menos básica, né, que é uma ração econômica, mais baratinha de todas, é bem fácil da gente formular. Então, rações. Vamos criar aqui uma ração, vamos incluir uma ração nova, o nome dela vai ser ração econômica Instituto. Ok, nós vamos adicionar agora a exigência que a gente criou de uma ração para cão econômica. E a gente só vai conferir aqui se os nutrientes estão todos, né, que a gente tinha marcado. É importante fazer essa conferência. Tudo aqui que a gente marcou. Ok. Ok, vamos ver os limites dos nutrientes. Tá tudo ok de acordo com o que estava lá na exigência. Eu não lembro se tinha o premix. Então, 18% de proteína, 5% de fibra bruta, tudo certinho. Mínimo de 30 por extrusão. Isso aqui tudo está na exigência que a gente estabeleceu. Beleza. Os alimentos já estavam marcados, né? Então, o BHT, que é um antioxidante, que tem que ter em toda a ração, seja ele natural ou não. A farinha de carne e ossos, né? A gente não trabalha com PET, com farinha de carne com menos de 46% de proteína. E também não trabalha com fosfato bicálcico nem calcário, porque estraga os equipamentos da extrusora. É proibido usar esses ingredientes em fórmula PET em função de equipamento, não é em relação à nutrição, não. Então, a farinha de carne e ossos, ela é fundamental para estar atendendo cálcio e fósforo, né? As farinhas de origem animal, de forma geral, elas que vão fornecer cálcio e fósforo. Nós vamos colocar um corante vermelhinho nessa ração econômica, é sempre bom colocar um corante, o pessoal gosta de ver ração colorida. Vamos adicionar gordura, não sei se não vai precisar, normalmente não precisa. Um hidrolisado, que é para dar um sabor nessa ração, senão coitado do cachorro nem come, porque ela é muito ruim. Milho, né? A ração basicamente vai ser milho e trigo. Sal, premix, ok. A gente não trabalha com óleo de soja, a gente trabalha com gordura de origem animal, para dar um up aí no sabor da ração. Não tem nenhum problema trabalhar não, mas é porque, como a gente já coloca gordura de frango, já não precisa colocar óleo de soja, farelo de soja, sorgo, só para ter os ingredientes a mais aí para poder formular, farinha de vísceras, beleza. E os limites, premix cão, não está adicionado aqui, ó, vamos adicionar ele
2 quilos por tonelada. Corante está adicionado. BHT. Não lembra, os aditivos, se a gente não colocar a quantidade mínima, eles não entram, né? Porque eles não têm nutrientes. Vamos colocar ele até mínimo e máximo. Não tem necessidade não, porque eles nunca vão entrar mais do que o solicitado, porque são caros. Mas a gente, né, só por segurança. O sal, normalmente o sal ele é um palatabilizante nesse tipo de ração. Em outro tipo de ração a gente não adiciona ele fixo desse jeito, a gente coloca o nutriente, cloro e sódio para atender. O resto a gente deixa livre para ele formular, ver o que ele vai dar de fórmula pra gente. É isso, gente. Vamos lá. Vamos colocar o farelo de trigo aqui, uma ração de cachorro econômica, máximo 50%. É muito. Mas é uma ração econômica. Beleza. Agora vamos lá calcular a ração. Vamos calcular a nossa ração. Só pedir para calcular. Vamos ver o que vai dar essa ração nossa. Se deu certo, se deu errado. Se der errado a gente faz de novo. A ração é isso. Faz, olha, vamos ver o resultado. Vamos ver o que deu. Bom, vamos ver aqui, ó. Tá entrando uma quantidade muito alta de sorgo, porque o sorgo aqui tá muito barato, né? Muito mais barato do que o milho. Mas assim, essa quantidade aqui de sorgo não dá porque ele não extrusa, viu, gente? Milho e sorgo, eles não podem ultrapassar 50% da formulação. Às vezes a pessoa fica falando que a fórmula é só milho e sorgo. Não é. Porque não formula, não extrusa. É muito milho e muito sorgo. E eu não posso ter uma dieta que 71% é sorgo, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos sair dessa fórmula e vamos fazer uma modificação aqui no limite dos alimentos. Cadê o sorgo? Vamos limitar a inclusão dele aqui, gente. Cadê esse sorgo danado? A inclusão de sorgo máxima para uma boa extrusão não é nutrição, viu, gente? Extrusão. Tem que ser no máximo 30%. Acima disso, a gente não consegue extrusar com sorgo. O sorgo tem uma concentração alta de amilose que atrapalha um pouco a extrusão. O que melhor extrusa é o arroz, depois vem o milho e depois vem o sorgo. Então, a gente fez essa alteração. O que a gente faz agora? A gente calcula de novo. Vamos lá ver o que aconteceu. Não lembro se eu dei ok. Vamos ver se deu certo agora. Formular é assim, né? A gente vai testando e ficamos quebrando a cabeça até acertar. Ok, agora vamos ver o resultado que deu aqui pra gente. Agora ficou bacana, né? A gente tem uma ração, vejam, né? Uma ração econômica, assim, a ração econômica é desse jeito. Então, assim, não é um produto recomendado, né? Eu não gosto nem de fazer esse produto, porque ele realmente não é um produto padrão em termos de que atende a fisiologia do animal, né? É um produto bem baratinho, por isso que não tem nem em outros países, só tem no Brasil, né? Isso aqui, ração mesmo, a gente vai formular uma ração premium aqui com vocês. Vamos ver que é bem diferente, né? Que é um produto bem diferente, mas vamos ver. Vamos ver aqui eu tô vendo em relação à extrusão, 14% da farinha, sal, premix, ok, corante entrou gordura. Beleza, pessoal. Aqui em termos de fórmula, eu sei que é difícil de quem não tem experiência ver se tá ok. Eu quero tirar essa gordura daqui. Vamos ver os nutrientes primeiro, porque é muito pouco essa inclusão de gordura, atrapalha na fábrica. Mas vamos ver aqui. Lembrando, isso aqui é uma fórmula econômica. Fórmula econômica, a gente não se preocupa com nenhum aminoácido, mas você vê que tá até fechando, né? Passou um pouquinho da lisina aqui. Metionina mais cistina, a exigência deles está um pouquinho acima por conta da farinha de carne. Triptofano está ok. Ok, o resto do vitamina aqui e micro e macro nutrientes, eles estão ok porque o premix é um premix formulado, eu que formulei ele aqui, tá atendendo a exigência, tá certinho, tá bonitinho, para uma ração econômica, tá ok. Então aqui tá ok, fechou. Não, ração econômica a gente não preocupa com fechar aminoácido, fechar muita coisa não. O nosso objetivo só
é atender os mínimos, né? Que seria, vamos ver aqui, ó, proteína mínima atendeu 18%, estratério mínimo 5%, fibra bruta, o máximo era 6%, está com 5%, matéria mineral, o máximo é 14%, está com quase 8%, está ok. Relação cálcio-fósforo 1:1, está ok. Amido, 46% de amido, extrusa facilmente, energia 3.500 quilocalorias, ok. O preço ótimo para uma ração econômica. Então, a ração econômica é isso, gente. Então, assim, viu que a gente teve que alterar o sorgo, né, em função mais da extrusora. A gente não pode ultrapassar 50% do ingrediente porque não extrusa. Sorgo e milho, a gente sempre tem que limitar, pode botar 50%. Eu já sei que o sorgo acima de 30% já não consigo extrusar, já me causa problema. Então, essas coisinhas, né, não tem livro, não tem lugar nenhum, a gente vai aprendendo com o dia a dia. Então, hidrolisado de aves aqui é um palatabilizante para a dieta ficar com sabor melhor, vai ser uma ração vermelhinha. Se fosse para enviar para a fábrica, eu ia zerar aqui essa gordura, quantidade muito pequenininha, não tem necessidade. O hidrolisado mesmo, ele fecha isso aqui, ele vai fechar essa gordura, e o restante não entrou, não foi necessário. Então, essa é uma fórmula econômica, quase não tem aditivos, bem simplesinha. E é assim que a gente faz, tranquilo, fechou todos os nutrientes que são básicos, né, para esse tipo de fórmula. A gente não preocupa muito com aminoácido, nada disso. Por isso que é um produto que a gente não deve nem comprar, na verdade, né? Não devia nem fazer e nem muito menos comprar. Mas tem no mercado, então vocês já sabem, eu nunca mais compro produto econômico na vida de vocês. É quase uma ração de vaca aqui, ó, gente, 37% de trigo. Essa tá até bonitinha, que tem trigo, sorgo e milho. Muitas das vezes não entram nem milho, nem sorgo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido como é que faz essa ração. Vamos passar um exemplo de uma ração que não seja econômica. Bom, pessoal, vamos formular agora rapidinho uma ração prêmio especial. Vai ser um pouquinho mais complexa do que a outra, porque a gente vai ter que adicionar um monte de aditivos agora. Então, o objetivo desse alimento vai ser um alimento seco, para cão adulto, de porte grande, sem transgênico, sem corante, sem conservantes artificiais. Então, sem transgênico, eu não posso usar mais milho, não posso usar farelo de soja. Então, nada disso posso estar adicionando nesse tipo de alimento, ok? Então, vamos lá. Vamos formular a nossa ração. Eu já cadastrei a exigência nutricional de ração prêmio. Então, vamos incluir uma ração nova para a gente formular. Ração cão prêmio. Então, a exigência, vamos procurar a exigência aqui. Cão adulto prêmio especial, ok. Nutrientes, aí o que eu selecionei nessa exigência? Mais ou menos o básico, né? Proteína bruta, estratério, matéria mineral, cálcio, fósforo, amido, energia metabolizável, ácido linolênico, linoleico. Eu não coloquei DHA-EPA, eu gosto de colocar DHA-EPA mais em ração super prêmio, essa vai ser uma prêmio especial. Os aminoácidos, lisina, metionina, agora nós vamos formular com aminoácido, cloro, sódio, manganês, ok, as vitaminas, ok. Aqui os limites dos ingredientes, né, que é o que veio da exigência. Então, a gente vai formular uma dieta com 23% de proteína, 12% de estratério, veja o valor é muito maior, né, mais que o dobro da ração anterior. Enquanto aqui a gente aumenta, aqui a gente diminui, né, fibra bruta bem baixa, matéria mineral na outra era 14, aqui era 6, lembra? Então, isso exatamente limita a inclusão daquela farinha de carne de pior qualidade, porque quanto pior a qualidade, maior a concentração de osso, né, na farinha de carne e ossos, e menos proteína. Então agora eu tenho que usar uma farinha de alta proteína, baixa, cinzas. O cálcio bem baixinho, tá vendo? Lá no outro era 2,4, fósforo total 0,7, amido para extrusão. Vamos formular uma dieta de 4.200 quilocalorias, por isso que a gente até aumentou aqui o teor proteico. Né, todos os limites dos outros itens estão relacionados a essa energia. Ácido linolênico, linoleico, metionina, lisina. Veja que aqui eu já adicionei a exigência dos aminoácidos. Na outra a gente não colocou, né, praticamente. Sódio, ok. E o
restante eu poderia ter colocado, mas eu tenho um premix formulado já que atende a cada tipo de formulação, quando é formulação prêmio, quando eu falo formulação econômica. Mas você pode botar ele aqui também e formular junto com a dieta, mas eu gosto de formular separado o premix, depois eu adiciono o premix, porque o premix é muita coisa, né? Então, às vezes, tem todos os microminerais, às vezes você coloca até aminoácido. Então, quando eu adiciono ele, ele já está formulado para esse valor de energia metabolizável aqui. Então, aqui temos que escolher os alimentos, né? Que aqui não tem. Vamos escolher os alimentos. Então, lembrando, vai ser uma dieta sem transgênico. Então, a gente não pode adicionar milho. Nós não vamos poder adicionar BHT. Mas não é sem cereal, então não vou trabalhar com batata nesse tipo de produto, não vamos trabalhar com batata doce, vamos trabalhar com quirera de arroz. Aqui não tem nada, cadê a quirera de arroz aqui, ó? Quirera de arroz é nosso concentrado energético, não podemos esquecer ele. Beterraba, agora tem que olhar com calma aqui para não passar nada dos ingredientes, porque é muita coisa. Aqui, essa farinha aqui não vai entrar mais. Ela estava marcada já da outra fórmula, farinha de carne e ossos. A gente vai colocar essa aqui para ver se ela entra. Não tem mais nada nessa linha. Vamos ver nessa linha aqui, condroitina, né, para poder a gente preservar parte de ossos desses animais, cartilagem. Não tem corante esse tipo de produto. Colina, temos que adicionar colina por fora. Vamos lá, vamos ver se eu não vou esquecer aqui de nada. Corante a gente não adiciona. Não coloca dióxido de titânio. Extrato antioxidante natural. Ok. Não posso cantar não, né? Glucosamina. Gordura de aves. Eu não vou esquecer de nada. Hexametafosfato de sódio para não juntar tártaro. Hidrolisada de ave já está marcado. L-lisina. Não vi se tinha marcado DL-metionina, hein? Vou ter que voltar lá, porque DL-metionina vai precisar. Levedura de cerveja. Ok. Linhaça. Milho não. Porque nossa dieta não pode ter transgênico. Mananoligosacarídeo. Vamos achar agora, depois do mose, polpa de beterraba, já tá aqui, premix, sal. Sorbato de potássio, antifúngico. Não vamos botar soja. Não vamos botar trigo. Vitamina C, E, yuca, para qualidade de fezes, zinco orgânico para pelo. Vamos ver se a gente tem metionina aqui, que eu não lembro se a gente marcou ela, viu? Nesse produto sempre entra. Tá marcada aqui, joia. Agora vamos colocar aqui alguns limites, né, dos ingredientes. A quirera de arroz, ela entra livre. A farinha de carne e ossos, ela pode entrar livre também. Cloreto de colina também. Condroitina. Condroitina a gente tem que adicionar, senão ela não entra, né? Tanto condroitina quanto glucosamina, a gente tem que adicionar, pode colocar mínimo e máximo. DL-metionina a gente não vai botar nada, ela vai entrar o que precisar para fechar a metionina, né? O extrato de vegetal, nós vamos adicionar ele. Essas quantidades que eu estou adicionando é porque é muito tempo que eu formulo, eu já sei mais ou menos de cor. Mas o fabricante, ele indica para você as concentrações dos aditivos e com o tempo você vai aprendendo também a verificar quanto que tem que pôr. Hexametafosfato de sódio, ele não entra pouco, entra até bastante, que é para poder retirar o tártaro dos animais. Hidrolisado é o palatabilizante, é um produto diferente do econômico, é um produto próprio para produto prêmio. Lisina, metionina, triptofano a gente deixa liberado. A levedura a gente tem que colocar sempre um máximo para ela, porque ela tem uma boa composição, mas ela tende a entrar muito e um excesso de levedura dá diarreia nos animais. O outro que também entra, se a gente não limitar ele acaba entrando uma quantidade maior do que a gente quer. Esse aqui, 0,05, para essa matriz que eu trabalho, é a quantidade mais ou menos recomendada.
O MOS, o manino-oligosacarídeo, né? O prebiótico, vamos adicionar ele aqui na fórmula também, para poder melhorar a saúde intestinal. Então a gente tem o MOS e a polpa de beterraba, para poder melhorar saúde intestinal desses animais. Então a gente vai adicionar aqui a polpa de beterraba. E tá saindo a nossa fórmula, e tá ficando bonita a fórmula aqui. É muita coisa. O premix, né? O premix a gente tem que adicionar também. O premix aqui ele já entra numa quantidade maior do que o produto premium, ele já é mais concentrado e entra numa quantidade maior. O sal também é importante a gente dar uma limitada, porque ele sempre é muito barato, e como a formulação é preço mínimo, se a gente não colocar um valor ali máximo para ele, ele entra acima do que é o mínimo lá solicitado de cloro e sódio. Agora o sorbato de potássio. O sorbato de potássio a gente vai adicionar ele aqui, que ele vai ser um antifúngico, né? Ah, não, a gente não vai adicionar sorbato, agora que eu lembrei, porque esse produto aqui, ele é sem aditivos. Ele vai entrar junto lá no extrato vegetal natural. Já estava até esquecendo que ele é um produto sem conservantes artificiais. Então ele tá tudo lá dentro daquele extrato vegetal. Já estava adicionando, tá vendo? Porque tanto costume de formular assim, botando sorbato, BHT, aí nessas linhas novas que não pode ter conservantes artificiais, a gente não pode esquecer disso. Tem que adicionar. A farinha de víscera, eu vou fazer um limite dela aqui de 18%, porque eu já sei que nesse tipo de produto ele tende a entrar uma quantidade muito alta e vai ultrapassar a minha capacidade da extrusora em relação ao extratetéreo. Então assim, qualquer extrusora, uma extrusora mais simples aqui que eu estou pensando, ele já entra. Vamos colocar a vitamina E. A vitamina E é um antioxidante natural. A gente está colocando extrato lá, extrato de alecrim. É uma combinação, aquele produto é um produto comercial que eu adicionei aqui, ele é uma combinação de produtos que tem as características de evitar a peroxidação lipídica, mas ele é um produto natural. O que mais que a gente vai botar aqui nesse produto? É muita coisa, né? É muito aditivo que a gente tem que adicionar nesses produtos. Não termina a quantidade de aditivo. A yuca, né? Yuca xidígera. A função da yuca aqui principalmente é retirar o odor das fezes. Então vamos adicionar a yuca pra gente retirar o odor das fezes dos cães. Zinco orgânico. Zinco orgânico é muito importante para a qualidade de pele e pelos dos animais. Também pode, normalmente a gente coloca zinco e selênio, mas aqui eu adicionei só o zinco e eu acho que acabou, né? Isso tudo, né? Sal, sorbato não. Vamos ver, vamos formular, ver o que dá. Se ficar faltando alguma coisa, vai dar errado. Vamos rodar aqui. Às vezes dá errado, às vezes dá certo. Aquilo que eu falei, fórmula tem que testar. Vamos ver, né? Quando a gente está começando dá mais errado do que certo. E depois com o tempo a gente vai sabendo mais ou menos escolher. E a fórmula já sai praticamente certa. Vamos ver aqui o que saiu aqui desse produto. Vamos lá. Beleza, a quirera de arroz é nosso concentrado energético. Não estamos trabalhando com outros concentrados, porque nós não estamos fazendo uma dieta sem transgênico. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, para aliviar um pouco o arroz, aqui a ervilha, né, que tem uma quantidade grande de amido, mas eu não botei, tá bom? Então seria uma opção, né? Milho não pode, então a ervilha ela entraria aqui como uma boa opção. Também você pode botar batata, mandioca, tudo isso entra nesse tipo de fórmula. Quando você consegue comprar ela, ou pode trabalhar só com a quirera de arroz. A quirera de arroz, diferente do milho e do sorgo, ela pode ultrapassar 50% da fórmula, é um ingrediente fácil de extrusar, ajuda a extrusão. Então toda vez que eu tenho que adicionar um ingrediente complicado que vai dificultar o processo de extrusão, eu coloco quirera de arroz para ajudar. A farinha de víscera está em 18% do máximo. Você vê que se eu liberar aqui ela vai entrar mais, mas ela vai me trazer uma quantidade de energia e gordura muito alta,
E essa energia passando pela extrusora, ela vai me diminuir a energia química, não energia de metabólica de ATP, energia mecânica do equipamento. Então, porque a farinha de víscera ela tem muita gordura na sua fórmula, e aí ela diminuindo essa energia mecânica, eu não consigo atingir a temperatura necessária para extrusar uma dieta complexa dessa, cheia de aditivos, né? Não é fácil fazer isso aqui, extrusar. Então eu tenho que limitar aquilo que pode atrapalhar. Então a gordura é uma coisa que atrapalha dentro do ingrediente. Essa gordura aqui da gordura de aves, ela não vai ser adicionada na extrusora. Ela é adicionada pós extrusão. Então não tem problema ela ser um valor mais alto. Então exatamente eu tirei da farinha de víscera, limitando a sua inclusão, e passei para a gordura de aves para o banho de óleo. A farinha de carne que a gente está trabalhando é uma farinha de carne aqui, né? Baixa cinzas, alta proteína, não é a mesma da outro produto. A levedura de cerveja, a levedura é muito boa também para a saúde intestinal, o premix, ok, hidrolisado para dar palatabilizante na dieta, o hidrolisado próprio para produto premium, hexametafosfato, então, para saúde de boca, polpa de beterraba, ela está contribuindo aqui com energia, fonte de fibra solúvel, insolúvel, principalmente solúvel, melhorando fermentação intestinal, microbiota intestinal, sal, que é sal, cloro e sódio, aí a metionina aqui entrando, vamos ver o que ela está fechando lá de metionina, MOS, mais saúde intestinal, linhaça, ômega 3 e 6, vitamina C, ok, glucosamina, saúde de cartilagem, aqui meu complexo antioxidante antifúngico, yuca para saúde, saúde nenhuma, yuca é para melhorar o odor de fezes, zinco orgânico para saúde de pele e pelo, a lisina, ela está entrando aqui para fechar a exigência, vitamina E, antioxidante natural, condroitina, saúde de cartilagem, o sorbato não está entrando, lembra, a gente tirou ele, não foi necessário colina, às vezes precisa, por isso que eu botei, nem triptofano. Vamos ver como é que tá. Então, assim, a fórmula em si, eu gostei muito da distribuição dos ingredientes. O preço está ótimo, é um preço real aqui de formulação. É o dobro da outra, né? Vocês estão vendo. Vamos ver como é que agora aqui, o que importa, né? Os nutrientes, vamos ver. Proteína fechou certinho. Estratério ok. Fibra bruta tá bem baixinha. Matéria mineral, ok. Vejam, gente, que interessante, né? A fibra de produto high premium, super premium, ela é tão baixinha que por isso é muito recomendado que esses animais, eles tenham um capinzinho desse tipo de gato que você compra, para eles estarem comendo, porque a fibra é muito baixa mesmo nessa dieta. Os ingredientes têm baixíssima fibra. Eu gostaria até de adicionar um pouquinho de farelo de trigo aqui, mas o que acontece é que eu vou ter que colocar na embalagem, e não é bem aceito pelo consumidor, mas nutricionalmente caía bem, viu? Um pouquinho só, para ver se essa fibra ia para 1% aqui, mas o mercado não aceita nesse tipo de produto. Veja que o cálcio está batendo no máximo, então limitando aqui a inclusão da farinha de carne, o fósforo, ok, relação boa, cálcio e fósforo, amido, ótima inclusão de amido aqui, facilitando o processo de extrusão, energia ok, fechando na pinta, ácido linolênico, ok. Agora vamos ver os aminoácidos. Os aminoácidos às vezes dão uma fora, vamos ver aqui como é que ficou. Vamos pular a lisina, depois eu explico a lisina. Vamos ver metionina mais cistina, ok. Metionina fechou, porque entrou lá, né? Entrou metionina na fórmula. Triptofano não foi preciso, passou um pouquinho de triptofano, mas tá bom, é bem pouquinho, ok. A lisina, gente, como que a gente vê a lisina aqui? A lisina, como a gente vai fazer um processo de extrusão, toda vez que a gente extrusa um alimento que tem carboidrato na fórmula e lisina, a gente não consegue impedir a reação de Maillard. E aí a extrusão é um processo de aquecimento forte e o principal aminoácido que complexa é a lisina. Eu trabalho sempre com quase que o dobro da inclusão de lisina, porque eu tô incluindo lisina total, vê que a gente não trabalha com lisina disponível, a gente não tem esse dado para cão e para gato, a gente trabalha com um total. Então, para eu garantir que tem a lisina é o primeiro aminoácido, ele não pode faltar. Então, eu vou ter o desafio da extrusão, que vai ter a reação de Maillard. Eu estou trabalhando com aminoácido total, eu sei que nem tudo que está ali está disponível, apesar de que minha fonte principal
é uma fonte de proteína animal, não é proteína vegetal, então a biodisponibilidade é muito maior, mas eu tenho que tomar cuidado com a farinha. Tem farinha que é mal cozida, que essa lisina fica indisponível e outros aminoácidos. Então, qualificar o fornecedor de farinha de origem animal. Então, eu recomendo a lisina formular sempre com quase que 50%, 40% a mais da exigência. Então, a nossa está fechando aqui, beleza. Não se assustem de estar acima, lembrando que aminoácido total não é disponível. E o resto tá ok aí, tudo fechadinho. Veja aqui que a vitamina é maior, mais concentrada, um premix premium. Não está nos mínimos aqui as exigências que eu já expliquei. Eu formulo o premix fora da ração, adiciono já com os níveis certos que a exigência exige. Então, gente, nossa fórmula fechou. Eu sei que o ideal que seria bacana é vocês treinarem agora. Quando vocês vão formular, a primeira vez não vai fechar, vai ser difícil fechar certinho, igual essa ração minha fechou, mas é porque, assim como eu formulo há muito tempo, para cão e para gato, acontece que eu já sei mais ou menos a seleção dos ingredientes que eu tenho que fazer, que eu sei que vai funcionar, né? Quais são o tipo de farinha, o tipo de vísceras, né? Quantidade de gordura, eu já tenho uma noção muito boa de quais ingredientes que eu vou adicionar. Então, para vocês adquirirem esse know-how, é trabalhando, testando, errando muito. Eu errei muito até chegar nisso, muito. Então, eu continuo errando, não é sempre que dá certo, não. Eu fiquei até com medo dessa fórmula aqui e deu certinho. Fiquei feliz que acabou que fechou boa. Mas é para vocês verem, né? Então, tem que seguir o raciocínio do objetivo do produto e selecionando os ingredientes em função do objetivo final. Então, o objetivo da primeira fórmula era completamente diferente. Esse nós buscamos, né? Veja que a quantidade é enorme de aditivos, mas para atender saúde intestinal, saúde de cartilagem, saúde de pele, saúde em termos metabólicos em relação a vários tipos de antioxidantes naturais, né? Eu tenho vitamina E, vitamina C, né? Então eu estou adicionando também uma quantidade maior de ômega 3, que na outra só tinha o 6, né? O ômega 3 que na verdade que tem a função desejável que vai ajudar a ação, que propõe uma ação anti-inflamatória, né? O ômega 6 é um produto pró-inflamatório. Então aqui eu estou promovendo saúde com uma dieta dessa, né? Então esses níveis todos de aditivos, como eu falei, os fabricantes eles têm alguma recomendação, mas com o tempo você, como nutricionista, vai definindo a sua própria ideia como fazer, né? Então fechou direitinho, fiquei satisfeita com a dieta, espero que vocês tenham gostado. E agora, gente, é trabalhar, é fazer ração e aí vocês vão conseguir formular uma dieta direitinho. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau!